Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a educação no período medieval. No período medieval tem-se influência da filosofia grega, mas ela vai ficar no segundo plano, porque o que vai ser mais importante vai ser outra ciência, chamada teologia. Então, nós geralmente falamos que na Idade Média a filosofia se tornou serva da teologia, em segundo plano. Então, esse período é um período teocêntrico, Antropológico vai ser o período que nós vamos falar daqui a pouco. Período teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo, Então, na educação medieval, nós sabemos que há uma influência muito grande da igreja, do poder da igreja, da influência da igreja. E apesar da influência grega, sobretudo o intelectualismo, o intelectualismo socrático, que vai influenciar os estudos desse período medieval, mas eles vão se preocupar sobretudo com a moral, a ética conforme cristão, onde a fundamentação vai ser o cristianismo. Então eu tenho que ser, não ser um bom cidadão, mas ser um bom cristão, Então o que vai permear nesse momento vai ser como ser um bom cristão. Então a moral vai ser muito importante, A moral vai fundamentar todos os estudos, desse período medieval. E nós sabemos que é um período em que a pedagogia ela vai ser bastante tradicional, Vai ser bastante tradicional, onde é o professor detentor do saber e o aluno não sábio, o aluno passivo, recebendo toda uma gama de conhecimentos. Então o objetivo era formar o intelectual do aluno, formar o aluno dentro de uma cultura geral, Por isso que o que vai ser mais importante aqui é a enciclopédia, os livros, os manuais, Vai ser bastante importante aqui, junto com toda a sabedoria, a sapiência do professor, Então esse período aqui ele está dentro de uma concepção muito tradicional de educação. Aí vem o período moderno, onde há toda uma mudança, há uma mudança de paradigma, de modelo, onde vai ser importante aqui o homem. Por isso nós chamamos o período antropocêntrico. Então a gente vê já no Renascimento toda uma mudança, e o renascimento da própria filosofia, é o renascimento da cultura grego-romana. Então vamos dizer assim que a filosofia retoma a sua importância novamente, Então a gente já vê esse aspecto bastante importante aqui, A filosofia sendo retomada novamente. E é claro, vai ser um período bastante científico, Nós chamamos dentro desse período que acontece a Revolução Científica, onde alguns autores como Bacon, Galileu Galilei, vai fazer toda uma revolução na ciência, onde nós vamos ver a separação da ciência e da filosofia, A ciência tem o seu próprio método de estudo, E aí um teórico que vai ser bastante importante nesse momento dentro da educação vai ser Rousseau. Ele vai revolucionar a educação. Podemos dizer que a educação infantil surge com Rousseau, A educação infantil surge dentro do pensamento, dentro da doutrina desse pensador. Ele vai começar a revolucionar a própria
o próprio modo de ver a criança, né? Ele vai dizer que a criança não é um adulto em miniatura, mas ele requer toda uma visão, né? Se respeitar essa fase da criança e tratar a criança como criança, né? E aí ele escreve até uma obra, né, que fala sobre isso, o Emílio ou da educação, onde ele vai trazer para a gente como a criança deve ser tratada, como deve ser a formação da criança, como deve ser o estudo da criança. Então, desde quando a criança nasce, né, até a juventude, ele traça como deve ser essa formação, a educação da criança, né? E o grande pensamento dele, né, que ficou marcado na história, ele vai dizer que o homem é bom por natureza, a sociedade é quem corrompe. Então, quando ele fala isso, ele acredita realmente que a natureza da criança é boa, é honesta, é sincera, mas a sociedade é quem vai corrompendo isso na criança. Então, é bastante interessante essa visão dele, né? Vai ser uma educação idealizadora, né? Ele também tem os seus críticos, né? Que os críticos de Rousseau vai falar que é uma educação idealizadora, uma educação voltada para a elite, né? Porque ele vai falar mesmo que a educação, que a criança, né, deve passar por esse processo de formação isolada, deve ter um tutor só para aquela criança, para não se misturar, para não se envolver com os vícios da humanidade, né? E tudo isso. Então ele prega isso, né? Então é uma educação muito idealizadora, tá? Então a gente vai parando um pouco aqui por aqui, logo mais a gente coloca outro vídeo. Obrigado.